E aí, taurinos, como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Ainda uma leitura geral, tá? Aquelas que eu devia ter colocado aqui no canal no começo do mês, mas eu tenho enfrentado alguns problemas técnicos aqui com som, com câmera, tá? Enquanto eu tô fazendo gradualmente a troca de equipamento. E também tem uma questão de barulho externo aqui também que tá me atrapalhando. Então, embora esteja um pouquinho atrasado, né, apesar de ser uma leitura temporal e a gente não deva se fixar muito nisso, estou aqui de volta para fazer a leitura de vocês e vamos ver o que é que a gente tem aqui em termos de energia, tá? Lembrando sempre que é uma leitura geral, talvez não ressoe com a sua história e também tá tudo bem, tá? A gente tem inúmeros outros tarólogos aqui no YouTube que podem estar trazendo da espiritualidade a mensagem que você necessita. Também temos alguns outros vídeos aqui no canal, então você pode consultar de acordo com o que você tiver de signos no seu mapa, tá bom? Eu vou começar a escolher as cartas aqui. Vamos ver o que os guias ditam aqui nesse sentido. Uau, a gente tem um bom começo aqui com a rainha de paus, tá? Deixa eu virar direitinho para você. A pessoa habituada com câmera, né? A gente tem aqui a rainha de paus. Eu gosto de considerar a rainha de paus a rainha da vontade, tá? Não só da vontade, mas de um carisma muito forte. A rainha de paus, ela tem muito o conceito de, sabe aquela pessoa que tem um brilho todo próprio, justamente porque ela tem um carisma que funciona, ela tem um magnetismo interessante, justamente porque ela tem um quesito de independência. Aquela coisa de que ela seguia pela própria mente dela, ela seguia pela própria vontade dela, e em função disso, essa energia de autenticidade se transforma naquilo que a gente conhece por carisma, compreende? Não existe uma pessoa que tenha uma boa dose de carisma aí que não seja uma pessoa que tenha uma boa dose de autenticidade também. Não é possível fingir carisma, tá? Uma vez que o carisma é uma força magnética que vem da autenticidade. Então, quando a gente está falando aqui de rainha de paus, a gente está falando de uma pessoa que é bastante autêntica. Então, talvez seja muito o taurino aqui, depois de uma época de pura reflexão, depois de uma época de pura digestão de tudo que viveu, ou dos próprios processos da vida mesmo. A gente sabe que a vida propõe desafios grandes, né? Conseguiu entrar nessa energia de autenticidade muito forte aqui, e isso, claro, é visível para quem está à sua volta, tá, Taurino? A gente tem também a ideia de que muitos taurinos começaram a transpor aí uma ponte indo do material para o espiritual, afinal a Rainha de Paus é bastante espiritual. E essa questão da própria descoberta da vontade, às vezes vem de uma descoberta das leis da espiritualidade, como a gente já falou aqui, tá? Aqui no fundo do baralho eu tenho o enforcado, e o enforcado me diz que, apesar de existir uma sensação, às vezes até interna, tá? De que as coisas não estão acontecendo na velocidade que eu queria. Às vezes a sensação é de que eu estou estagnado, de que as coisas não estão rolando, as coisas não estão acontecendo. E a carta do enforcado fala exatamente o oposto. Ela fala que você não está percebendo que as coisas estão acontecendo justamente porque elas não estão acontecendo ainda no mundo material, porque ainda estão em processos de gestão dentro de você, dentro do taurino, tá? É muito um processo de. É quase que uma estagnação voluntária, tá? É quase que
a sua alma transformando e digerindo tudo aquilo que você viveu nesses últimos ciclos aí em inteligência e conhecimento. Você consegue perceber que esse Lumberjack, ele tá bem de boas pendurado, ele conseguiria tranquilamente se soltar dali, uma vez que ele tem as mãos livres. Então é voluntária essa posição que ele tá. E ele também está usando essa estagnação voluntária para iluminar o próprio pensamento, iluminar a própria cabeça. É uma carta de arcano maior, tá? Mostrando que é muito um momento que a vida queria que você entrasse aí. Talvez esse momento de finalmente parar depois de uma vida inteira de trabalho, finalmente parar depois de uma vida inteira correndo, se esforçando, tá? Finalmente parar para analisar o que a gente conquistou, para analisar o que a gente aprendeu e também para dar aquele suspiro de tranquilidade. Eu posso diminuir o ritmo agora, eu posso traçar novos caminhos agora, eu posso ir com um pouquinho mais de calma, uma vez que as bases do que eu queria eu já posso ter construído. Eles pedem para eu falar um pouquinho sobre o elemento fogo para vocês, tá? E não quero aprofundar muito nessa questão, mas é aquilo que eu vinha dizendo para vocês a respeito da vontade, tá? Da vontade, do carisma. Isso tudo é uma energia muito de fogo, tá? E quando nos mostram aqui a energia da Rainha de Paus, a gente está falando de uma pessoa que dominou a própria vontade, ela é a rainha da vontade. Então, ela conhece muito bem aquilo que ela quer e por ter uma vontade muito forte e muito bem domada, ela sabe como alcançar aquilo que ela quer, tá? E não só isso, ela tem a certeza que mesmo que se ela não souber como alcançar aquele objetivo, ela vai descobrir como fazer. Compreende que a gente está falando aqui de uma energia muito forte de autoconfiança? É a energia da rainha de paus, tá? Ela não fica de mimimi. Quando ela quer alguma coisa, quando ela quer descobrir alguma coisa, quando ela tomou uma decisão, ela não está dependendo de terceiros para tomar essa decisão e nem para conseguir aquilo que ela quer. Claro que eu não estou falando de uma pessoa egoísta ou de uma pessoa isolada ou de uma pessoa que acha que não precisa de ninguém. Não é isso. É uma pessoa que não depende do que os outros acham para ela ir atrás do que ela quer, tá? Claro que, como somos seres sociais, a gente precisa um do outro, a gente vive em sociedade, tá? O que eu tô falando é quase o oposto. Eu sei quem buscar, eu sei quem procurar, eu sei que tipo de parceiro eu quero e preciso para atingir os meus objetivos e eu não fico dependendo de opiniões alheias quando eu tenho a minha própria decisão e a minha própria opinião. É muito mais essa a energia da rainha de paus, tá? Uou! E inclusive eu tenho aqui a energia da rainha de paus pensando sobre relacionamento, tá? A gente não vai entrar nessa parte porque é uma leitura geral, mas eles me mostraram aqui o quatro de paus, então talvez a gente tenha aí uma questão de que ainda está na lista dessa pessoa um relacionamento que funcione. Claro que a gente vai aprofundar aqui para ver. Tem carta pulando, tá? Ou às vezes é porque as minhas mãos estão congeladas, porque aqui no sul tá muito frio e as minhas mãos estão congeladas e tão secas, por mais que a gente hidrate e as cartinhas vão voando. Não vou nem colocar culpa nelas. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Elas estão pulando. Deixa pular. Alguns taurinos aqui estão descobrindo algum conhecimento oculto, tá? Eu não tô falando de espiritualidade, eu tô falando de ocultismo, tá? Uma coisa mais hermética, uma coisa mais antiga, uma coisa mais iniciática, uma coisa mais magnética. Isso, claro, é para alguns, não vai ser para todos, tá? Mas eles estão me mostrando aqui algumas questões acerca
da profundidade que alguns taurinos estão mergulhando. Gente, ignorem os vizinhos gritando, tá? É dia de festa para eles. Todo dia é dia de festa para eles. O perigo é se eu virar amigo deles. Aí já viu, né? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Observem, eu tô gravando de madrugada já meio que para fugir do barulho antes de eu fazer o isolamento acústico nesse local. E de madrugada tá essa festa. Então você consegue imaginar o que estava acontecendo aqui por essas paragens antes, umas 2, 3 horas atrás, quando eu tava gravando o vídeo de leão? Tava uma folia. Seguindo aqui. 10 de paus, tá? Então, assim, na medida em que eu vou descobrindo o meu poder, eu vou descobrindo novas potencialidades e talvez eu me cubra de tarefas, talvez eu comece a me sentir de tal maneira super poderoso que eu vou colocando um monte de tarefas sob a minha própria responsabilidade. Daqui a pouco eu tô sobrecarregado. Aqui fica um aviso para que não se faça isso, tá? Aqui fica um aviso de que você, por mais poder que sinta que tenha, faça todas as suas coisas a um nível humano, tá? Não vai tão fundo, não se empolgue tanto com o novo poder descoberto, tá? É muito melhor usar o poder. Observa, eu tenho até o 8 de pausa aqui. É muito melhor eu usar o meu poder com inteligência e direcionar as minhas ações do que eu transformar esse poder em 1000 ações que daqui a pouco eu desanimo e não quero mais seguir com nenhuma, tá? O 8 de paus também sugere a ideia de que direcionar é melhor do que ter 1000 tarefas que daqui a pouco eu não quero mais solucionar, tá? O que eu sinto aqui? Eu sinto que há um taurino que está buscando é uma espécie de conquista material, mas não é só isso. É uma espécie de independência financeira, mas também não é só isso. É uma segurança. Talvez, inclusive, a própria segurança que a gente vinha falando aqui com a rainha de paus. A segurança de que eu só preciso da minha própria vontade para ir atrás daquilo que eu quero e conquistar aquilo. Então, eu estou direcionando todas as minhas energias para uma conquista material aqui. Às vezes é um novo curso, às vezes é um novo emprego, às vezes é um empreendimento, às vezes é a construção daquele mundo que eu quero, às vezes é a compra de uma casa. Aqui é uma conquista material. Eu não estou falando só de conquista espiritual, não, tá? Até porque a conquista espiritual está muito simbolizada aqui na carta da Rainha de Paus, como a gente já entrou, tá? Aqui é uma conquista que transborda o peito. Aqui, no fundo do baralho, eles ainda me dão a carta do Sol, tá? Aqui é realização. Inclusive, tá muito parecida com a leitura de Leão. É eu ter todo o material necessário em termos até intelectuais e de sabedoria, para facilitar o meu próprio caminho na conquista dos meus sonhos, tá? Muito boa essa leitura aqui. Cinco de copas, tá? O que eles recomendam aqui, embora eu não goste de dizer que o tarô recomenda alguma coisa. Aqui eles estão sugerindo que se pare de olhar para o passado, tá? Que talvez essa grande energia aí de eu precisar me cobrir de tarefas, de eu precisar reconstruir um mundo inteiro, seja porque no final das contas eu tô partindo de um ponto onde eu me decepcionei. Depois que a gente se decepciona com alguma situação, com alguma pessoa, com algum momento aí da nossa vida, a nossa tendência é querer reconstruir tudo do zero e transformar tudo num império e blá blá blá. A gente sabe como é que é. A questão aqui é que se você
tá partindo de uma energia de decepção e tá querendo provar alguma coisa para alguém, como geralmente é o caso, você tá indo pelos motivos errados. Se você quiser conquistar um mundo novo e conquistar uma vida nova por você, talvez esse seja o melhor caminho. Agora, se eu tô saindo de uma energia de decepção e eu tô querendo mostrar alguma coisa para alguém ou pro mundo, se eu tô querendo provar alguma coisa para alguém que não seja eu já tô fazendo um movimento que é anti-prosperidade e anti-realização. Por quê? Porque a partir do momento em que essa sede de provar alguma coisa para o outro desaparece de dentro de mim, também desaparece boa parte das minhas conquistas. Toma cuidado com isso, tá? Ou vai embora também a motivação que eu tinha para conquistar as coisas e manter elas. Então, se eu conseguir aqui um sucesso tentando provar alguma coisa para alguém, e daqui a pouco eu já não quero provar mais nada porque vi que não valeu a pena, eu ainda vou ter a força para manter tudo isso que eu conquistei, eu vou ter a motivação para continuar conquistando? Eis aí o motivo de a gente ter muito claras as nossas motivações, tá, taurinos? É claro que aqui eu tô falando de uma leitura geral, tô falando num conceito geral. Se você quiser aprofundar com a sua energia, o meu número de WhatsApp segue aqui embaixo na descrição do vídeo e ali você me chama e eu explico para você os preços, os tipos de leitura que eu faço e também as formas de pagamento, tá bem? Ainda ali embaixo, na descrição do vídeo, você segue encontrando profissionais de terapias holísticas que eu indico. Sigo indicando a apometria, principalmente com a profissional que você encontra ali embaixo, ok? Tem uma questão sentimental, sim, aqui pro taurino, tá? Tem uma questão sentimental no sentido de eu ter me decepcionado e ter tido que deixar alguma coisa para trás aqui, tá? Como eu estava dizendo, eu espero que você não use isso como motivação e única motivação para transformar a sua vida numa coisa melhor. Quem sabe você observa que a origem de tudo é a gente, como eu sempre digo aqui, a origem, o centro de tudo na nossa vida é a gente, o ponto de atração, né? Então, se eu me decepcionei lá atrás, ao invés de buscar essa espécie de compensação, quem sabe eu olho para mim mesmo, aquela versão de mim lá atrás que atraiu essa situação que não foi boa, e eu faço a transformação nessa pessoa para que eu nunca mais atraia esse tipo de decepção. Não é mais fácil essa ser a minha motivação? Não é mais justo comigo que essa seja a minha motivação? Não é mais claro de mim para mim mesmo que essa seja a minha motivação? Melhorar quem eu sou para atrair cada vez melhores situações e pessoas para minha vida? Às vezes é mais justo comigo, né, Taurino? Tem mudança, tá chegando, principalmente no sentido emocional e no sentido material aqui, tá? A gente já falou bastante da vontade que o taurino tá, não só de transformar a própria vida, mas de sair de perto da energia de conflito e tá conseguindo, tá? Eu tenho duas cartas de número 5 aqui com o 5 de paus e o 5 de copas, então esse afastamento que eu tô fazendo do conflito é sim de conflito emocional, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Eu tô me afastando de conflitos emocionais do passado, tá? Tranquilo, justíssimo, a gente não tem que estar vivendo conflitos que a gente acha que não merece, tá? Cuidado, claro, com as motivações dessa fuga, como eu sempre disse. E cuidado também para simplesmente não ser uma fuga, tá? Se eu fugir de uma situação, ela vai me perseguir. Se eu entender e tirar a experiência que a vida quer que eu tire daquela situação, aí eu consigo não ter mais esse tipo de situação se repetindo na minha vida. Tem uma diferença aí, tá? Alguns taurinos já percebem isso porque a gente já entrou aqui na conversa a respeito do 9 de ouros, tá? Eu tenho uma sabedoria aqui para me bastar nas minhas próprias decisões, nas minhas próprias conquistas, e isso é ser justo comigo, talvez pela primeira vez na vida, né, Taurino? Vamos ver o que mais eles abrem aqui. É claro que, né, a gente está numa leitura geral e se você está curtindo a mensagem aqui, se está dizendo alguma coisa para você, não deixa de curtir esse vídeo, tá? Para indicar para o YouTube que esse vídeo foi importante para você e para ele mostrar
esse vídeo para mais e mais taurinos, tá? Aí vocês ficam felizes, os outros taurinos ficam felizes e eu fico feliz também. Tá bueno? Se inscreve no canal também para receber a notificação dos vídeos quando eu postar, ok? O 10 de copas. Lembra que eu disse que no final das contas existia no fundo do taurino, um certo check ali na lista de eu também vou ter uma relação que me seja digna, eu também vou ter uma relação que seja satisfatória? Pois então tá no caminho aqui pro taurino, tá? Não num ponto imediato aqui, porque eu sinto que de momento esse taurino não tá muito focado nisso. O foco é resolver as outras questões, o foco é encontrar uma tranquilidade, encontrar um caminho mais leve para a própria vida. E aí depois é claro que na medida em que eu vou transformando a minha vida por mim, que eu vou prestando atenção nas minhas próprias necessidades e transformando o meu caminho para a minha própria felicidade, é claro que a vida vai funcionar da mesma maneira, porque a nossa vida nos trata como a gente se trata, como não poderia deixar de ser, tá, Taurino? Então, aqui a caminhada resulta num grande amor, numa grande sociedade, num grande sucesso em termos de parceria, sim, mas é claro que isso só acontece porque esse não é o meu objetivo maior. Porque o querer afasta o receber, como eu sempre digo aqui também. Então, se eu fico na energia de querer muito alguma coisa, eu estou vibrando na escassez. Isso vale para relacionamentos também, tá? É por isso que o amor geralmente chega quando a gente não tá esperando, quando o nosso foco é outro. Tá bom, Taurino? Daqui a pouquinho eu volto, tá? Eu não vou prometer uma data para vocês, talvez esse mês seja um mês com menos vídeos, uma vez que eu ainda estou enfrentando problemas técnicos aqui. Então, assim que eu conseguir resolver essas questões de acústica, de imagem, eu tô aí de volta para trazer novas mensagens e novas leituras para vocês, tá bom? Um grande beijo e até lá.